Olá, sou o Diogo Andrade, seja bem-vindo ao Jogo Cast, me atrapalhei tudinho aqui. Bem, hoje eu ouvi uma história sobre uma pessoa cristã que ela não cumpriu a palavra dela na hora de contratar o serviço. Isso é muito difícil porque eu tenho visto assim que muitos cristãos têm buscado ter uma imagem de um santo, uma imagem de um cristão perfeito, sabe? Não de um santo, mas mais uma imagem de um cristão perfeito. E nessa busca de ter a imagem de um cristão perfeito, essa imagem do cristão perfeito só tem sido verdade nas redes sociais. Só tem sido verdade ali na hora que posta o vídeo, na hora que está falando da palavra ali nas redes sociais, nas lives ou na postagem que coloca no Instagram. E por trás, na hora que vai tratar com as pessoas, vai dar sua palavra na hora de contratar serviço, ou vai dar sua palavra na hora de um compromisso, falha, mente, volta atrás, diz que não foi bem assim, diz que não, semana que vem, aí você entra em contato e essa pessoa começa a chorar, começa a dizer que as coisas estão difíceis. Difícil, né? O que está acontecendo com com essas pessoas? Eu não digo só para essas pessoas, né? Mas a nós. Porque tem momentos na nossa vida que nós nos comportamos como covardes. Sim, como covardes. A palavra de Deus diz que tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, se você não tem um compromisso, se você não assume a responsabilidade daquele compromisso, você está defasando a imagem de Cristo aqui na Terra. Porque que tipo de responsabilidade, qual é o seu compromisso primeiramente que você tem que ter? Com Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós somos carta lida aqui nessa terra. Então as pessoas, não é aquilo pelo que nós falamos na rede social, não é por aquilo que eu faço uma live, por exemplo, em certos dias, ou então faço vídeos e subo tanto no Face, no YouTube, e estou falando lá, impondo, falando com autoridade entre aspas, né? Vou deixar aqui, a pessoa falando com autoridade, como se estivesse sendo respaldada toda a vida dela por Deus. Porque primeiramente nós temos que entender que a mensagem que essa pessoa está levando até você é a mensagem de Cristo. A palavra é de Cristo, a mensagem de Cristo. Agora, a palavra ela não vai voltar vazia. Mas isso quer dizer que por essa palavra está dando resultado na vida daquelas pessoas que estão escutando, não quer dizer que isso respalda as atitudes dessa pessoa que ela está fazendo as coisas erradas. Deixa-me explicar melhor. Por exemplo, eu chego, faço uma live e digo assim: olha, nós temos que deixar de mentir, porque na palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. E Deus fala também que não é só parar de mentir, nós temos que começar a falar a verdade. Acabou a live, eu vou falar com as pessoas que eu fiz compromisso e eu digo: olha, fulano, eu falei para você que eu ia ir tal horário, né? Mas não vai dar, sabe? Aconteceu um problema, meu carro quebrou e o carro da pessoa tá lá, muito bem de saúde lá na garagem, né? Eu tive um problema aqui de saúde e a saúde da pessoa tá perfeita. Aqui eu tive um problema com dinheiro e a pessoa não teve, sabe? No momento que contratou, sabia que não ia ter dinheiro para pagar a pessoa. Entendeu? Ou seja, a palavra é válida ali, que ela falou sobre que o diabo é o pai da mentira, de que lá na palavra fala que nós temos que abandonar a mentira, mas não só abandonar a mentira, mas sim começar a falar a verdade. Isso é verdade. A palavra é de Deus, a palavra não é dele. A palavra que está sendo usada ali é de Deus, mas isso não vai respaldar as atitudes dele. Por isso que nós temos que ter cuidado com isso, porque quando as pessoas começarem a ver que essa pessoa está falando essas verdades de Deus, mas a sua vida é
tem um contraste totalmente diferente daquilo que fala, as pessoas vão começar a desacreditar em o quê? No próprio Deus, na própria palavra. As pessoas que não conhecem a Deus, até as pessoas que conhecem, tem pessoas que saem da igreja quando descobrem que seu líder cometeu algum ato, um ato muito, vamos dizer assim, um ato muito horrendo, um ato que deixou a pessoa espantada com a atitude, sendo que ela via aquele líder falando sobre a palavra, chamando a sua atenção de que tinha que ser assim, tem que ouvir a verdade e tal, e quando vê, o líder estava cometendo um pecado há vários anos, um pecado grave, seja o qual for. Você pode pegar vários exemplos que temos aí na internet, né, de casos que aconteceram. Enfim, nós temos que ter esse cuidado. Esse cuidado porque, primeiramente, quem que nos conhece? As pessoas de dentro da nossa casa. Você é cristão, isso é para mim também. Quem te conhece? Pessoas de dentro da sua casa. Se você não é alinhado com aquilo que você fala, então você não está acreditando naquilo que você fala. Você está falando aquilo da boca para fora. Jesus fala assim, vocês me elogiam da boca, mas o coração de vocês estão longe de mim. E isso acontece. E isso acontece muito hoje em dia. Nós vemos hoje em dia pessoas que têm percorrido esse caminho da mentira, percorrido esse caminho da falta de compromisso. E isso é muito grave, porque a primeira coisa que nós tínhamos que ter na nossa vida como cristão, temos que ter, é o compromisso com a palavra. Porque já disse sim, não. O que passar disso vem do maligno. Porque Deus, desde o início daquilo que está escrito na palavra dele, daquilo que ele nos fala, ele é fiel a si mesmo e ele cumpre tudo com aquilo que ele promete. Ele é exato naquilo que ele vai nos dar, ele é exato naquilo que ele vai nos entregar, ele é exato nas horas, nos minutos, nos segundos, no dia, na semana, no mês, no ano. Às vezes é porque a gente é imediatista. Nós pensamos que Deus está demorando, mas Deus está fazendo no tempo correto, no tempo que ele determinou. E nesse tempo que ele determinou, ele vai entregar. Nós, porém, muitas vezes, nós não fazemos isso. Nós não temos imitado a Cristo, não temos buscado ser um perfeito varão, colocando a Jesus como nosso alvo, e nós temos errado nisso. Então nós temos que fazer o seguinte, avaliar a situação. Vamos avaliar a situação. Dá para eu assumir esse compromisso? E tem gente que assume compromisso para não magoar a pessoa, mas você tem que entender que você assumindo o compromisso, sabendo que não vai cumprir, só para não magoar a pessoa, você está fazendo pior. Você está fazendo pior. É louvável, porque você vai trazer honra a Deus. De você chegar com a pessoa, irmão, ou então fulano, eu não posso, não tem como eu aceitar isso agora, não tem como eu ir, não tem como eu assumir esse compromisso, tá? Que eu não vou conseguir cumprir com a minha palavra. Se a pessoa ficar chateada, tente explicar para ela, olha, minha situação é assim, tal, não fique chateado, me perdoa se você ficou chateado, mas não tem como. É melhor eu dizer não agora, porque você contar comigo e eu não poder entregar aquilo que você precisa. Gente, isso é muito mais fácil. Deus, ele é assim. A gente, às vezes não acontece que nós oramos, nós pedimos, aí o Senhor vem e diz para nós, não é o momento. Ou então, isso não é para você. Não vou entregar. Não, mas eu quero lá no futuro. Nem no futuro. Isso não é para você. Entendeu? Tipo, eu quero ter um carro. Não, você não vai ter carro. Tá? A obra que eu escolhi para você, que eu preparei de antemão, que na palavra fala que as obras que Deus nos entregou foi preparada de antemão. Ele pode dizer assim, não, a obra que eu entreguei para você é para ser feita dessa forma aqui, porque é esse seu chamado.
E nós temos que nos alegrar com isso. Nós temos que pedir para Deus confortar o nosso coração, porque às vezes é muito difícil de aceitar, né? Às vezes de aceitar uma situação que nós queremos e Ele diz que não é para ser assim. E se Ele está falando que não é, porque Ele sabe o que aconteceria se nós tivéssemos aquilo ou outro, né? Então, nós temos que ficar tranquilo. Deus tem cuidado de nós todos os dias. Tem cuidado do nosso alimento, tem cuidado daquilo que nós temos que beber e daquilo que nós temos que vestir. Ele tem dado um teto sobre nós, enquanto muitas pessoas não têm onde deitar assim debaixo de um teto. Vemos vários moradores de rua por aí, e você pode até dizer, mas isso foi escolha deles, eles que quiseram usar drogas e tal, não sei o que. Gente, não é bem por aí. Eles estão lá agora, entendeu? Porque quando o problema é conosco, a gente quer compreensão, não é verdade? Então nós temos que ter misericórdia também e compaixão, porque se Deus pensasse da mesma forma, nós já teríamos sido consumidos, mas Deus nos escolheu. Nós estávamos mortos em delitos e pecado. Agora me diz se um morto pode escolher fazer ou não fazer. Não tem escolha, o morto está morto. O morto está morto, não tem vontade, não tem escolhas e não tem o que fazer. Deus nos salvou. Jesus Cristo nos salvou da condenação eterna. Então, nós temos que seguir o exemplo daquele a quem dizemos que nós o amamos, aquele que nós damos devoção a Ele, ao qual adoramos, mas adoramos porque Ele é nosso Pai, nosso Salvador. Somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Então, vamos nos esforçar. É difícil arrancarmos o mal pela raiz, mas não é impossível. Nada é impossível a Deus. Mas como assim nada é impossível a Deus? Nada é impossível a Deus em relação àquilo que você tem enfrentado dentro do seu coração. Na Bíblia tem a saída para isso, e é Jesus Cristo. Jesus Cristo está ali, Ele está ali sendo dito e falado sobre todas as coisas que Ele fez, que Ele faz, que Ele continua fazendo. Nós temos que buscar isso, tá? Nós temos que usar a verdade em amor e não usar a verdade numa situação em que nós colocamos essa verdade dentro de uma cápsula, colocamos como projétil dentro do revólver e atiramos essa verdade contra a pessoa que nós queremos exortar. Não funciona dessa forma. Nós temos que exortar em amor. Dói, sim, dói. Mas não é porque dói que nós temos que fazer a pessoa sofrer mais. Vai doer na medida certa. Porque a palavra de Deus, ela é uma faca de dois gumes, como fala lá dentro da Bíblia, que ela vai penetrando, separando alma, espírito, vai separando carne, osso, vai separando tudo. Ela vai penetrando e é doloroso. Quem já levou um corte no dedo, ou pior, talvez levou uma facada, né? Ou qualquer outro tipo de acidente, é doloroso, dói muito. A palavra de Deus dói quando ela está penetrando no nosso coração pecaminoso, retirando tudo aquilo que é mal. Então nós temos que deixar de fazer essas coisas que são ruins, deixar de praticar essas coisas que são de mau caratismo e começar a praticar coisas boas que Deus nos instrui. Por isso que a palavra diz, não é só parar de mentir, porque se você só parar de mentir, você não está fazendo, é a mesma coisa que está mentindo, tá? O valor é o mesmo, mas se você parar de mentir e começar a falar a verdade, aí sim você está começando a caminhar dentro daquilo que é necessário, do que Deus precisa, do que Deus nos manda, do que Deus nos instruiu, nos ordenou, não nos instruiu, nos ordenou, tá?
Ele não pede, ele ordena. Então a gente tem que fazer, tá bom? Então esse é o episódio do Diogo Cast de hoje. Foi mais uma conversa aqui com você, falando sobre esse caso que eu vi hoje, sobre o cristão não cumprindo com seu compromisso, ainda mais um compromisso muito sério de contratação de serviços, né? Ainda mais com outro irmão. Então, né, porque era outro irmão, nós temos, se contratamos serviço, temos que ser palavra, sim, não, tanto para quem é dentro da igreja como é para fora, tá certo? Vamos trabalhar nisso, eu trabalhando aqui nisso, você trabalhando daí, e assim nós agradamos ao nosso Senhor e continuemos amando a Ele, buscando a Ele em oração, buscando na palavra dEle que está tudo ali, lendo e seguindo o que Ele nos ordenou, tá bom? Esse foi o Diogo Cast e eu sou o Diogo Andrade. Um grande abraço.